discipulando crente maduro, é isso? Discipulando crente que já está pronto para ser usado. Está maduro, como diria no Nordeste, é porque não está mais de vez. Nordeste de vez é verde. Se está maduro, não está mais de vez. Maurício, faz tempo que eu não te escuto falar. Espero que você esteja bem. Os próximos cultos, preciso que você e Mônica sentem mais pertinho de mim, lá na frente. Tá chegando a hora, tá bom? Pai, nós te agradecemos, muito, muito obrigado mesmo, pela tua graça e bondade, pela fidelidade do Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de compartilharmos vida uns com os outros, sempre. Nós estamos, Senhor, realmente vivendo um tempo muito, muito especial do Senhor, e isso tende a aumentar. Nós estamos só começando uma jornada juntos, uma trajetória juntos, e com uma grande expectativa do que está por vir. Vivendo intensamente o que já existe, mas também uma grande expectativa do que está por vir. Espírito Santo, eu quero pedir uma graça especial ao Senhor nessa noite, não apenas para transmitir conhecimento aqui, mas para que o Senhor possa me usar e nos usar aqui nessa noite para edificação, exortação e consolo. Isso é o espírito da profecia, segundo escreve o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Que o Senhor possa nos conduzir a todos, aqueles que já estão aqui em sala de aula, aqueles que ainda entrarão na sequência, e que todos nós aqui possamos ser edificados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bom estar aqui, né, vivendo esse momento lindo, né, de verdade que nós estamos. Aliás, eu acho que eu vou pedir para o Joninhas, para o pessoal do louvor ensaiar essa canção no domingo. Ela diz: quando eu estou aqui vivendo esse momento lindo, uma canção de reconhecimento e gratidão, não cantar no culto de domingo à noite lá, vai ser uma bênção ou não. Amém? Então, eu antes de começar aqui, preciso da ajuda de vocês, né? Eu gosto muito, principalmente no ambiente acadêmico, de ouvir aqueles que estão vivenciando a academia na prática, né? Quando a gente pensa em academia, dificilmente alguém pensa em ensino do ponto de vista intelectual. Normalmente, quando a gente pensa em academia, a gente logo pensa em músculos fortes, em preparação física, né? Em exercícios, em suar, em acelerar o coração, batimento cardíaco, metabolismo, fortalecimento muscular, músculo esquelético. Logo a gente já pensa numa estrutura ergonômica mais acertada, a gente pensa em todas essas coisas, né? Então, para isso acontecer, seja na academia, do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, exercícios são necessários, né? Então, quero gerar oportunidade aqui para 2 ou 3, quem sabe 4 ou 5, para que possam me ajudar a entender em que momento aqui nós estamos, né? O que nós aprendemos, pelo que eu estou vendo aqui na lista, são 24 slides no total. Se eu não estou enganado, se o meu material não veio com defeito, os 2 últimos slides ou são repetidos ou muda pouca coisa ali. Mas o fato é que tem mais de 20 slides aí que vocês já caminharam, né? E aí eu quero pedir para a turma me ajudar a entender o que a gente viu até aqui, o que chamou a atenção de vocês até aqui. Apesar de estarmos no ambiente virtual, eu quero pedir, a menos que realmente não seja possível. Se você falar assim: professor, não é possível, não tem jeito, aí eu vou entender, porque você é um crente maduro, né? E nós estamos falando de discipular crente maduro aqui. Mas fora isso, eu vou pedir que vocês liguem a câmera, né? Se estivéssemos aí no ambiente presencial, todos estariam com seus rostos visíveis, né? Então, por favor, a menos que de fato não seja possível. Problema nenhum se você estiver sem maquiagem,
problema nenhum se não tiver escovado os dentes ainda, né, no ambiente virtual isso é pouco relevante, mas todos, por favor, né, exceto rara exceção aí. E aí escolhi ali Maurício, Kaline, que provavelmente fez aí virtual a maior parte das aulas, e Eli Malta. Falem para mim aí, o que que a gente e também, já que Maurício vai falar, Mônica também, então 4 pessoas. O que que a gente viu aqui? Eu não quero ser redundante com vocês, né, então, de repente, a gente já viu algumas coisas, eu vou ficar aqui falando tudo de novo, não faz sentido. Então, o que que a gente viu até aqui? Pode começar pelo casal ali que vai sentar pertinho de mim a partir de agora, Maurício e Mônica. Amém. Amém. Estávamos já falando com o Pedrinho já no último domingo, já, Eu vi, né? eu vi. Os olhos do Senhor estão sobre todos os fiéis da terra e então os do pastor tenta acompanhar o Senhor. Amém. Então, na realidade, na última aula a gente aprendeu muito sobre o objetivo do discipulado, a gente também viu sobre as fases do discipulado, aprendemos também sobre o que é discipular e sobre o que é ser discípulo, né? Certo. E essas diferenças. Aí você quer explicar um pouquinho? A paz, irmão. Boa noite. Aí a paz, perdão, irmãos, a paz. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que um ponto que trouxe a reflexão foi a questão que o Tiago, ele perguntou o que é você, como ser discípulo, né? E teve até um pequeno debate, né? Vários, né, trouxeram seu ponto de vista e eu até brinquei lá na aula, falei assim, ser um mini Cristo. Mas aí o Tiago foi passando para a gente a forma correta da gente ser discipulado e o porquê de ser discipulado, né? Porque para a gente poder passar esse conhecimento, primeiro nós temos que ter. E nada melhor do que o nosso Mestre Jesus para nos ensinar. Então foi de grande aprendizado, tirou muitas dúvidas, porque a gente tem uma visão, assim, pelo menos eu tinha uma visão bem distante. Discipular é a gente passar a palavra, mas como é que você vai passar a palavra se você viver ela, não só no dia assim, da leitura, mas viver ela profundamente, conhecendo, vivenciando na sua própria vida e na vida de próximos também. Então, isso foi algo que me trouxe muita clareza. Gostei do que eu ouvi. Me senti bem. Muito bom. Quem mais agora? Eli Malta. Paz, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Essa aula, esse módulo foi bastante interessante. O Tiago falou uma coisa que me chamou muito a atenção, sobre o discipulado, que não é passar informação e gerar transformação. Isso marcou bastante. E a gente está vivenciando isso na prática também, né? A gente teve a oportunidade ele fez um sorteio e algumas pessoas foram sorteadas, né? E para a gente realizar isso no dia a dia. Uhum. E tem sido bacana, tem sido desafiador, eu gostei bastante desse módulo, né? Ainda tenho, na verdade, teve algumas aulas que não teve e uma que eu não participei, não é isso, Tiago? E das informações que eu tenho aqui é sobre isso que eu gostaria de compartilhar. Amém. Só um minutinho, por favor, que eu vou desligar o celular. Eu ainda estava em horário de trabalho. Mas é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou gostando bastante, estou sentindo falta do presencial. É um módulo bastante a gente fazer isso na prática. E é isso, pastor. Obrigado. Kaline? Oi, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou ouvindo vocês muito ruim. Eu acho que é a minha internet, mas... Estou te ouvindo alto e claro. Uhum. Tá. O senhor eu consigo ouvir bem, mas parece que quando as pessoas estão falando, mas amém.
Resumindo aqui um pouquinho, né, sobre o discipulado, né, que vai mais do que a gente precisa reconhecer, né, o chamado de Deus, além de se comprometer, nós devemos também influenciar de uma forma positiva como discípulos, né? E a dinâmica, a última dinâmica, né, que o Thiago fez com a gente, que ele até citou, que foi a gente escolher um papelzinho e a gente orar por alguém, discipular alguém, mandar uma mensagem, e eu amei a pessoa que eu tirei, e quando eu fui conversar com ela, estarei orando por você, farei a dinâmica com você, ela ficou muito feliz, ela disse que foi um presente. Então, acho que discipular, né, o discipulado, além de influenciar de forma positiva, além da gente reconhecer o chamado de Deus para as nossas vidas, eu acho que é isso, discipular na prática, sabe? Viver isso na prática, e falar de Jesus na prática. Amém, muito bom. Roberto, conversa com a gente, por favor. Que a gente... Vocês precisam me ajudar aí, eu quero ter aula com vocês hoje aqui para eu poder pegar no breu aqui. O que a gente aprendeu até aqui? Se estiver me ouvindo, ligue o microfone e fale, jovem. Boa noite, a paz a todos. Saludos, bendiciones a ti. Aprendi que discipulado, uma coisa que me marcou é um acompanhamento, né? Você está acompanhando alguém, você está ali no dia a dia, não, vamos dizer assim, não querendo bajular, não, você está ali andar junto com a pessoa, né? Você está ali, tipo, são um braço direito, são um ombro para a pessoa, né? Ajudando a pessoa a caminhar nas suas dificuldades, né? E encaminhando ela no caminho do Senhor. Eu acredito que seja isso, entendeu? Amém, obrigado, viu? Né? Jaqueline, já que você está aí, está imitando o meu coque aqui, Jaqueline, fale para nós, por favor. Estou fazendo uma discípula aí, tá vendo? Paz, pessoal, boa noite. Boa noite. Esse módulo em especial tem sido bem desafiador, né, que a gente tem que ter ali comunhão, ali, fazer a dinâmica. Eu peguei uma pessoa que eu não conhecia, não tenho um relacionamento. Na verdade, a pessoa que me pegou, eu peguei uma pessoa que eu já conhecia, foi bem legal, fiquei bem feliz, eu tirei junto com o Thiago, eu fiquei bem feliz mesmo. Mas é desafiador para mim essa questão de se comunicar, de perguntar todos os dias como tá. Então tá sendo bem bacana, mas bem difícil. Amém. Cida, recém-casada, embaraçada com su esposito, Roberto, como estás? Fale para nós aí, Cida, se você pode. Bom, pastor, o discipulado, o que eu aprendi... Pede pro corintiano baixar o volume do celular dele, porque senão vai ficar fazendo esse barulho, aí depois ele aumenta de novo. Vocês devem estar aí no mesmo ambiente, aí por isso que está acontecendo. Desliga o seu. Não precisa nem desligar, só baixar o volume. O que eu aprendi com o discipulado é que a gente tem que abraçar as pessoas da mesma forma que a gente gostaria de ser abraçado, com uma causa. Vamos supor, eu peguei duas pessoas, uma que foi, eu tirei o nome dela, que foi a Mônica, e eu amei falar com ela, conversar, não tive nenhum tipo de dificuldade, e também adotei uma outra pessoa da igreja, da qual eu não preciso falar o nome, mas adotei em oração. Todos os dias eu a via, ela rindo, sorrindo o tempo todo, oi, me cumprimentando, e eu não sabia como que era a vida dela. E um dia eu falei para ela, você sorri para mim, mas o sorriso se fecha muito rápido.
E assim ela me falou o problema dela, e eu me senti assim, falei, puxa vida, eu achei que eu fosse a única que tinha problema. Então, tomei ela pela causa, né, já estava discipulando a Mônica, aproveitei e adotei essa outra irmã, e também fiquei conversando com ela, orando todos os dias, quando eu orava pela Mônica, orava por ela. Então, eu acho que é uma coisa muito boa. Eu aprendi que cuidar dos outros é como você gostaria de ser cuidado, você tem que fazer o mesmo. Entendi. Tá bom, obrigado, viu? De nada. Ô Damares, essa menina, eu tô ainda em dúvida, que eu não tô conseguindo captar muito bem. O que que é discipulado? Damares, não te ouço. Não tá conseguindo ligar o microfone, é isso? Escreve aí no chat para nós, então, bem rapidinho. Definição de discipulado. Aí o pessoal já aproveita e copia o que você escrever, que vai cair na prova. Todo mundo pode colar da Damares essa pergunta, tá bom, gente? Essa resposta. Se ela acertar, todo mundo acerta. O poder do discipulado. Se um errar, bom, eu tô tentando fazer leitura labial aqui para ver se eu. Aleluia, glória a Ela Deus. falou aleluia, glória a Deus. O que mais? Eu não estava conseguindo ligar o microfone. Amém. Ele brigou com o técnico de som, né? Agora já fez as pazes. Então, graça e paz a todos, boa noite. Você me perguntou o que é discipular? O que é discipulado? Eu estou aqui, estamos nos discipulado? últimos slides e essa é uma pergunta que está aqui latente na minha mente. O que é discipulado que esse povo tanto está falando? Eu acho que é um processo que envolve levar as pessoas a conhecerem a salvação em Jesus, acima de tudo. Acredito que acompanhar essas pessoas, que elas possam ser alcançadas, né, caminhar junto com as pessoas, né, um discipulado, é uma forma de evangelismo discipulado, né? Acredito que seja isso. Posso provocar vocês? O discipulado é levar as pessoas a conhecerem a salvação em Jesus. E nesse caso, conheceu a salvação em Jesus, é um discípulo de Jesus? É isso então que a gente está falando? O que a gente quer dizer com isso, com essa frase? Levar as pessoas. Seguir a Jesus, andar com Ele. Talvez isso seja algo para pensar, quer dizer, alguém é discípulo do Douglas. Então, levar as pessoas a conhecerem onde o Douglas mora, por exemplo, faz da pessoa um discípulo do Douglas? Não, também precisa ter renúncia para ser um discípulo, precisa renunciar. Entendi. Quem mais? O que é discipulado? Mas vamos seguir, vai, gente, porque aí é uma tarefa para o vosso coordenador na prova, nos trabalhos e tudo mais, de repente, né, revisitar alguns temas, né, tem material que eu vi que foi desenvolvido aqui, material e tudo mais, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho hoje naquilo que é meu desafio aqui com vocês,
que é nós falarmos a respeito de discipulando crentes maduros, né? E aí, como primeira etapa aqui dessa nossa conversa, eu acredito que o desafio inicial aqui não é a tarefa discipular, mas é entendermos um pouquinho mais o que é esse tal de crente maduro. O que é um crente maduro, na opinião de vocês? E o que eu estou fazendo aqui com vocês tem total ligação com a prática do discipulado, tá bom? Então, é uma abordagem diferente de uma aula convencional, expositiva, né? E apesar de estarmos aqui num ambiente virtual, mas é um ambiente ao vivo, né? E que proporciona também essa prática do discipulado, ainda que na modalidade remota, online, virtual, como a gente queira chamar, né? Então, eu estou provocando a participação mesmo, porque isso tem a ver com o discipulado, né? O discipulado, inclusive, envolve mais escuta ativa, perguntas, acompanhamento do mestre, do chamado discipulador. Ele ouve mais o discípulo, ele provoca mais o discípulo, né? A famosa maiêutica, técnica explorada por Sócrates, né? A abordagem socrática do conhecimento, quando, através de perguntas, de reflexões, o aluno é conduzido ao autoconhecimento, ao despertar do conhecimento que está dentro de cada um. Porque às vezes a gente sabe, às vezes a gente conhece, a gente só não tem o mecanismo de extrair o conhecimento e colocá-lo para fora, né? Então, esse tipo de conversa, de provocação, de dinâmica, acaba desenvolvendo. Então, antes de nós falarmos sobre o desafio de discipular crentes, ou seja, discipular alguém que crê, porque basicamente é isso, né? Como é que eu discipulo alguém que crê? Vai ver que é um negócio desafiador, né? Mas o que é ser maduro, na opinião de vocês? Me ajuda aí, por favor. O que é ser maduro? Para ganharmos tempo aqui. Maurício, você entende que você é alguém maduro? Na vida cristã eu estou falando, tá bom? Maduro. Sim, o que eu entendo com essa pergunta do senhor, crente maduro é aquele crente que tem, através de Cristo, né, domínio das suas próprias emoções. Que maravilha de resposta. Vamos lá, pode continuar. Porque Pode falar. é igual quando nós somos crianças, dá um exemplo. O pai fala, você não pode colocar o dedo na tomada. Você vai colocar, porque você não é maduro o suficiente para saber que aquilo vai te fazer mal. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo na caminhada com Cristo, vamos tendo experiências e conhecimento através da palavra dele. Isso vai fazendo com que nos tornamos maduros com o passar do tempo. Tanto que eu falo por mim, nesse tempo que eu estou aí na INS, o que eu e a minha esposa aprendemos aí, nessa caminhada que nós temos com Cristo, acho que o que aprendemos em poucos meses aí, a gente não aprendeu em vários anos. Mas isso devido ao estudo da palavra, o próprio Tadel. Então, assim, meu ponto de vista seria mais nessa questão mesmo. Entendi. Aprender a ter domínio Vanusa, nos ajude, por favor. O que é essa tal de maturidade? Maturidade. Não liga não que o meu cachorro tá latindo. Fica tranquilo, esse cachorro imaturo. Ele é. Então, eu acho que um crente maduro é aquele crente que tem discernimento, sabedoria, né, para lidar com certo tipo de situação. O crente maduro é aquele crente que sempre está envolvido com as coisas de Deus, está na presença de Deus, está nas coisas que nós temos que aprender todos os dias, né? Está nas coisas de Deus. Não sei se está certo,
que eu Amém. Olha aqui então, de equilíbrio da vida adulta. Quer que repete? Vocês querem que eu repita? Ó, maturidade como uma condição de equilíbrio na vida adulta. Sim, eu posso ter adolescentes que em alguma área são maduros e jovens que em alguma área são maduros e adultos que em algumas áreas são infantis e eu posso ter. Veja que, por isso eu disse uma condição, eu não atrelei isso necessariamente à idade, né. Quando nós estamos falando de maturidade, pressupõe-se que há uma condição, né, então, eu não estou aqui colocando idade, nada disso, mas essa condição de maturidade, em geral, ela é atingido com anos, né, de experiência, de vida, de prática, de erros, de acertos. Aqui eu quero começar a desmistificar um pouquinho e tirar talvez, ou pelo menos atenuar, né, o Jesus vai dizer que, para a gente aprender dele, ele é manso e humilde de coração, o jugo dele é suave, o fardo é leve, então a ideia aqui não é no discipulado, por exemplo, nós colocarmos fardo nas pessoas, né, então colocar o fardo da maturidade na pessoa, não, veja que interessante, porque colocar o fardo da maturidade num discípulo, por exemplo, vai nos levar a exigir eventualmente algum nível de perfeição, a gente vai tentar entender e colocar a goela abaixo de que o camarada que é maduro ele não erra, e não é isso, não é sobre isso. Os erros inclusive nos ajudam o processo de amadurecimento. Nós somos a soma, melhor dizendo, nós somos o resultado, seja a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, o fato é que nós somos o resultado dos nossos erros e acertos, sim ou não? Né, vários de nós, eu também faço isso, vira e mexe, né, a gente começa a pensar o seguinte: "Ah, se eu soubesse eu não faria isso, não teria feito. Ah, se fosse hoje eu não teria tomado essa decisão. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito aquela situação ou falado aquilo", enfim, seja qual for a coisa que a gente não faria, não falaria, não pensaria se tivesse a cabeça que tem hoje, isso é só mais uma frase lançada ao vento, porque não seria possível termos a cabeça que temos hoje, se não tivéssemos passado por tudo que passamos. Porque a cabeça que temos hoje, para o bem ou para o mal, é o resultado das nossas experiências ao longo do tempo. E isso é um processo esse que é um processo de amadurecimento. Veja que quando a gente vai para a natureza, eu não sei se vocês já viram isso, mas, fruta, por exemplo, né, você pega a fruta que ela está no tempo de estar madura. Mas por algum motivo, por alguma anomalia, por alguma, situação atípica do ciclo da natureza, ela não atingiu a maturidade. Então chegou no tempo, mas não ficou doce, chegou no tempo, não ficou mole, chegou no tempo, ela não ficou, aprazível, não ficou boa para comer, para degustar, não ficou. E o que que a gente tem que fazer com essa fruta que chegou no tempo, o que se espera dela é que ela esteja pronta para o consumo, madura, uma laranja madura, um mamão ó, vou fazer agora, uma experiência com vocês, pode ser que tenha alguém aqui que não goste, né, é normal, mas imagina você aquele mamão papaya, bem geladinho, madurinho, doce, que você corta ele assim, aí põe numa tigelinha, corta os pedacinhos e vai ali com um garfo, comendo bem docinho. Ah, é coisa linda, querida, é maravilhoso aquele negócio. Por outro lado, você já viveu a experiência de ir até o sacolão, o mercado, alguma situação assim, e aí comprar aquele mamão, porque a estética do mamão tá espetacular. Veja que a maturidade ela tem essa característica, às vezes, de nos dar um choque, né, porque a maturidade, ela às vezes propõe uma certa estética, né, então a estética do adulto, a estética daquele senhor ou senhora de meia idade, a estética daquele crente que já está
10, 15, 20 anos na igreja, a estética do mamão que estava lá, disponível no sacolão, e aí, visualmente muito atrativo, visualmente chamava atenção. Ele vem, inclusive, tem alguns sacolões um pouco mais bem organizados, normalmente em bairros um pouco diferenciados, que aí eles têm toda uma apresentação ali da fruta, né, coloca ela numa embalagem diferente. Então imagina o mamão, e aí por conta disso, por conta dessa estética que nos leva a crer, esse mamão aqui deve estar espetacular. A gente compra o mamão, leva para casa na expectativa de que no café da manhã ou como sobremesa, alguma coisa nesse sentido, a gente possa degustar o mamão e apreciar o seu sabor, né, que é maduro, então tá doce, tá pronto para o consumo. Mas já viveram a experiência de quando você abre o mamão, ele está esbranquiçado assim, ele está insosso, né, não tem sabor absolutamente nenhum. A gente improvisa e fala: "Vou fazer um doce de mamão com esse negócio", mas quando vai fazer um doce de mamão com um mamão que não está maduro, a gente tem que botar açúcar, mel, tem que colocar um leite condensado, alguma coisa nesse sentido que artificialmente o amadureça, ou seja, artificialmente o torne doce o suficiente para eu fazer um doce de mamão. Quando o mamão maduro, naturalmente maduro, que passou pelo processo, ele não precisa disso, ele não precisa de um impulsionamento artificial para amadurecer. Então a gente conversou até esse momento, basicamente, sobre esse problema da maturidade. E o problema da maturidade vai trazer para nós o seguinte, ó, gente madura sabe fazer a gestão, como o Maurício falou no início, das próprias emoções, está atrelado sim ao equilíbrio emocional. Eu não estou falando nem ainda do crente e nem estou falando do discipulado, a gente está só falando da maturidade. Então, a pessoa madura, ela faz a gestão, né, ali das suas emoções, e fazer a gestão das emoções não é evitar sentir, mas é saber o que fazer com o que está sentindo. Vou repetir: fazer gestão das emoções não é evitar sentir, mas é fazer a gestão do que se está sentindo. Bom, eu sei que eu estou irado, mas o que eu vou fazer com isso? A própria Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não pecar, não deixe o sol se pôr, tudo mais, tudo isso é uma gestão. É como se a Bíblia estivesse falando: você decide o que você vai fazer com a ira, inclusive se você vai pecar a partir da ira, essa é uma decisão, mas decisão essa que só gente madura consegue tomar. Porque quem não é maduro o suficiente vai dar vazão à ira e a partir dali perder o controle das suas próprias ações, o que resultará em pecado. Não deixar o sol se pôr sob sua ira, ou seja, resolve hoje, pecou hoje, resolve hoje, ficou irado hoje, resolve hoje, não deixa para amanhã, mas tomar essa decisão de não procrastinar frente à própria ira ou qualquer outro sentimento contrário que estejamos vivendo, também é característica de gente madura, porque veja, gente madura não faz apenas o que quer fazer, faz o que deve ser feito, o que tem que ser feito. E fazer o que deve ser feito, o que precisa, o que tem que ser feito, não está atrelado novamente a sentimento, está atrelado à razão. Gente madura tem o equilíbrio, inclusive, no seu raciocínio, no seu racional. O autoconhecimento é característica de quem é gente madura. Sócrates vai dizer, princípio da filosofia, ele vai dizer assim: homem, conheça-te a ti mesmo. Veja que o autoconhecimento é fundamental, né? Nós estamos aí na prévia da próxima disciplina, salvo engano, na próxima nós falaremos sobre liderança, né, meu coordenador? Então, não por acaso, nós estamos aprendendo sobre maturidade antes de falarmos sobre liderança. Eu já vou aqui deixar vocês com uma invejinha santa, tá bom? É assim, ó, vocês vão ter a disciplina de liderança, que vai ser de primeiro nível, né? Então vai ser um primeiro nível ali de uma abordagem de liderança, que já vai ser algo muito legal, mas eu estou preparando aí para os nossos líderes diretos, os meus pastores, oficiais, estou preparando uma masterclass de liderança.
liderança de alto nível, para liderar equipes de alta performance, e o líder de alta performance e tudo mais. E nós vamos entender que tem muita coisa na vida de um líder de alta performance que está atrelado diretamente a essa questão da gestão das emoções, né? Então, espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando até aqui. Conseguiram entender um pouquinho dessa questão da maturidade, que não tem a ver com apenas acertar, mas tem a ver também com como é que eu faço a gestão dos meus erros. Alguns de nós temos uma dificuldade muito grande, não apenas de lidar com os erros dos outros, mas de lidar com os nossos próprios erros. Alguns de nós cultivamos a memória de erros do passado, a gente não consegue se desvencilhar, a gente permanece às vezes no erro, a gente se vitimiza por causa dele, se ressente por causa dele, se culpando, carregando pesos, etc. E não entendendo que o erro ele pode ser também uma plataforma de aperfeiçoamento. Vou repetir, o erro pode ser uma plataforma de aperfeiçoamento. O erro ele é inútil, totalmente inútil, quando ele não me ensina nada. Mas se eu faço do limão uma limonada, eu não apenas me torno alguém maduro, mas eu começo a me tornar um discipulador, um mestre em potencial. Só existe no mundo inteiro, na história do universo, um ser que se tornou mestre sem errar. Chama-se Jesus de Nazaré. Agora, eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, depois a gente bota um inseticida para tirar a pulga, tá bom? É assim, ó. Jesus não pecou, a Bíblia diz isso, que ele veio como homem, em forma de homem, porém sem pecado, é o que está escrito. Então, não há aqui o que discutir a respeito da santidade de Jesus. Ok? Isso posto, o fato dele não ter errado, dele não ter pecado, digamos assim, que é o ato consciente de transgredir a lei de Deus. O Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, que pecado é tudo aquilo que é bom, mas não tem Jesus. Fala, tudo aquilo que é bom, que eu gosto, que me dá prazer, mas não tem Jesus, Jesus não poderia estar, Jesus não entraria nisso, é porque é pecado. Porque se é bom, e Jesus puder participar, tá tudo certo, irmão. Ó, por exemplo, ele foi num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. A gente já sabe, estar num casamento, que até que tenha bebida alcoólica, convidados, etc, etc, em si, não é pecado. O problema é só eu me expor a uma situação como essa, o que que eu vou fazer ali, e que tipo de exposição eu terei, aquela coisa toda. Então, percebe? Beleza. Mas o próprio Jesus, que não teve pecado, vou colocar a pulguinha agora na orelha de vocês. Vocês conseguem identificar ao menos um momento em que Jesus precisou amadurecer para que ele pudesse cumprir seu propósito? Para que ele se tornasse o mestre que se tornou? Vocês têm um minuto para pensar, enquanto eu vou dar uma tossida aqui. Eu não sei quem foi que escreveu, mas Pastor, fui pegar uma água e alguém escreveu aí, servir o traidor. Quem foi? Foi a Eli? Tá. Pode falar, Maurício, depois eu falo sobre a frase da Eli.
Tem um momento na Bíblia que relata sobre a família de Cristo, que Cristo fala que, na Pra mãe. verdade, para a mãe dele, que na verdade os irmãos dele são aqueles que o seguem. Uhum. Acho que esse foi um momento de maturidade. Esse foi um momento, eu concordo com você. Esse foi um momento. Muito bom, gente. Eli, você escreveu um negócio aí cirúrgico, hein, Eli? Eu gosto quando vocês participam, gente. Vocês estão percebendo que vocês são de Deus, que o Espírito Santo fala através da vida de vocês? Muito, muito bom, Maurício, obrigado. Ele, fantástico também. Nós vamos explorar mais isso que vocês estão colocando aí, que vale muito a pena, tá bom? Mas esse negócio aí de servir o traidor, Eli, que você colocou, servir o traidor, né? Isso requer um nível sublime de maturidade. Meu Em pai. poucas palavras, pastor. Isso requer um nível, olha. Que mais, gente? Gostei, bom isso. Vamos lá. Tem mais vezes aí, se vocês forem parar para pensar, Jesus precisou se aperfeiçoar e amadurecer para que ele pudesse, né, atingir aí um nível. Pensar em mais alguma coisa? Vocês lembram do primeiro discurso de Jesus? Quem lembra aí? O primeiro discurso de Jesus. Quando ele vai para a sinagoga, lembra disso? Ó, nós estamos na prática do discipulado aqui, ó. Discipulado não é falar a nossa opinião, ensinar a nossa opinião para quem nós estamos discipulando, é ensinar a palavra de Deus. Jesus vai para a sinagoga, né? Vanusa colocou quando Satanás tentou Jesus no deserto. Sim, foi um exercício ali que ele precisou desenvolver, né? Maturidade, inclusive maturidade na palavra, para declarar a palavra, autoconhecimento, abnegação, renúncia, resiliência, resistência, perseverança. Muito bom, é isso aí. Mas o primeiro discurso lá de Jesus, né, ele entra na sinagoga e ele cita o profeta Isaías. E ele já chega de cara, pensa assim, ó, novo convertido, irmão. Cara novo convertido, tá cheio do gás, tá cheio de boa intenção. Me lembro de um rapaz, de um grupo de jovens, de uma determinada igreja onde eu servi como pastor auxiliar, e aí esse rapaz foi dar um testemunho, novo convertido, e eu sempre dizia e sempre falo isso para os pastores, você vê que na nossa igreja essa não é uma prática que a gente tem, inclusive por causa dos riscos que isso pode trazer, colocar o microfone na mão de qualquer pessoa para a pessoa falar. Então sempre alerto, né, sobre os riscos e tal. E aí nessa comunidade, o pastor colocou o microfone nas mãos de um novo convertido, né? E aí a igreja cheia, né? Dia de culto, novo convertido, empolgadíssimo, né? De verdade, assim, com intenções muito nobres no coração. O cara tava cheio do fogo, assim, sabe? Mas novo convertido, deixa eu falar, vocês já passaram por esse processo, né, de discipular novos convertidos e tudo mais, então vocês sabem disso, que o novo convertido não tem só o fogo do Espírito Santo nele, vocês sabem, né? Novo convertido tem vários tipos de fogo que estão ali, ele está no processo, a gente como igreja às vezes não consegue compreender isso, né, e por não conseguir compreender, não desenvolve discipulado. O discipulado ele tem um ciclo, vocês já passaram por isso aí também, né? E aí o novo convertido, às vezes ele fica cheio do fogo do Espírito, quando está no culto ele começa a ser liberto, aquela coisa toda. Às vezes, dependendo do camarada que é o discípulo novinho, novo convertido, ele às vezes fica cheio do fogo da cachaça, tá de fogo, o camarada tá de fogo, né? Tá em processo, precisa ser liberto também. Às vezes tá cheio do fogo, seja homem ou mulher, sexualmente falando, tá de fogo. Às vezes ele tá com os nervos, tá de fogo. São várias situações. Mas, no caso desse rapaz lá, que eu tô citando, da igreja,
ele estava muito empolgado com aquilo que a gente chama de o primeiro amor, né. Então, recebeu Jesus, ele está vivendo um monte de novidade, ele está conhecendo muitas pessoas, aquela coisa toda, e aí o pastor numa dessa entregou o microfone para ele, e ele foi dar o testemunho de que ele estava evangelizando uma pessoa. E essa pessoa era amigo dele, colega de futebol lá e tudo mais, e ele foi se empolgando, foi contando, apaixonado, foi se empolgando, e ele virou no microfone, o culto lá era sexta-feira, mas era cheio o culto de sexta-feira, e aí, Roberta, ele pegou e falou assim, então, irmãos, eu virei para esse meu amigo e falei para ele, se você não aceitar Jesus, você tá, e falou o palavrão. Entendeu? E você fala, meu pai do céu. O que que precisa? E assim, foi um choque, né, o pastor olhando e todo mundo, se fosse hoje, irmão, isso ia viralizar de um jeito, mas na época não era época como é hoje, né, redes sociais e tudo mais. O pastor assim, assustado, e aí de repente a igreja começou a rir e tal, e ficou aquela coisa, todo mundo relevou no fim das contas, né, porque o rapaz estava ali empolgado e aquela coisa toda. O que que precisava, né, ser resolvido ali naquele momento? A gente precisa tirar essa empolgação da pessoa? Não, muito pelo contrário, o que nós mais queremos é ver crente já, os velhos de casa que sabe que a boca precisa ser santificada e aquela coisa toda, mas que o coração continue pegando fogo. Jonathan Edwards vai falar sobre isso, que a gente precisa ter a mesma chama que está no coração, né, precisa expor nas palavras, nosso discurso precisa ser inflamado também, né, apaixonado, aquela coisa toda. Mas de fato as palavras precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser amadurecidas. E deixa eu te falar que Jesus Cristo, ele vai passar por um processo assim também. Imagina um moço de 30 anos de idade, que ele estava dando start no ministério dele naquele momento. Nós não podemos esquecer do elemento humano misturado com toda a estrutura divina de Jesus, ao mesmo tempo filho de Deus, filho do homem, filho do Zé e da Maria, que cresceu, que tinha uma comunidade em volta, um contexto social, e Jesus, como esse Deus social, precisa ser estudado por nós também, compreendido por nós, e ele vai expressar suas palavras baseado em tudo aquilo que ele está vivenciando, que ele está experimentando naquele momento. O camarada, ele enfrentou Satanás no deserto, como alguém colocou aí, ele estava, a Bíblia vai dizer que ele vai para o deserto cheio do Espírito, mas quando ele volta do deserto, a Bíblia diz que ele está cheio do poder. Vou repetir: quando ele vai para o deserto, ele foi cheio do Espírito, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, mas quando ele volta ali para a terra dele, ele volta no poder do Espírito. Então ele entra na sinagoga no poder do o cara tá uma potência, irmão, ele já tá andando em outro nível, ele tá numa outra estação, numa outra vibe, ele vai começar a transbordar aquilo para as pessoas. Ele não liga muito, assim, para quem está ouvindo, como é que vai ouvir, como é que vai receber, não, naquele momento ali, ele não está numa unção evangelística, na simplicidade do discurso, num discurso um pouco mais raso. Não, ele está numa unção profética, um discurso direto, impactante. Você lembra disso? Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E até então ele está citando o profeta Isaías, mas no final ele vai colocar o livro, ele entrega lá para o rapaz responsável pelo livro e vai dizer: hoje se cumpriu essa palavra. Se ele está um pouco mais maduro, se ele está um pouco mais vivido, se ele tem acesso às reações das pessoas e leva isso em consideração, ou seja, alguém que já tem maturidade ministerial, veja, apóstolo, mas você está falando que Jesus passou por isso? É óbvio, se Jesus é um modelo do discípulo perfeito e o modelo do discipulador perfeito, do mestre perfeito, ele não vai nos ensinar nada que ele não tenha experimentado. Entende?
Ele passou pelo processo de ser aperfeiçoado, de pedir ajuda para o Pai, de pedir ajuda para os seus próprios discípulos. Todo o processo de discipulado que nós aprendemos até aqui, que o nosso coordenador passou, que todo o processo, querido, Tiaguinho, fique à vontade aí para discordar, tá? Mas assim, ó, todo o processo a gente encontra em Jesus. Jesus é o modelo, ele é o gabarito, tanto do discípulo quanto do mestre. Ele é o gabarito. Então ele vai nos ensinar numa primeira situação, dizendo o seguinte, ó, todo crente cheio do Espírito Santo, ele precisa de um discipulador para ele poder aprender a fluir no mover do Espírito, a viver uma vida cristã madura. Uma vida cristã madura não tem um fim em si mesmo, ela nos leva a um nível de maturidade para a gente transbordar na vida das outras pessoas, né? Então, veja, ele começa falando desse jeito, batendo ali, ó, está sobre mim, cumpriu esse negócio, queira vocês ou não, aceitem vocês ou não, quero nem saber o que vocês estão pensando, hoje se cumpriu. Ele foi expulso da sinagoga, né? O discurso dele, ao invés de, por mais verdadeiro que fosse, deixa eu te falar uma coisa, o discipulador, se ele não tomar cuidado, ele vai ter razão no seu discurso e fica sozinho. E um discipulador sozinho deixa de ser discipulador, porque a razão de existir de um mestre é ter um discípulo. Se ele não tem discípulos, ele não é um mestre, ele não é um discipulador. A razão de ser de um discípulo é aprender com alguém. Se ele não está aprendendo com ninguém, sendo acompanhado por ninguém, ele não é um discípulo. Ele sai dali, muito provavelmente numa dessas orações, porque à noite ele aproveitava para ouvir do Pai, Jesus então sendo discipulado por Deus e provavelmente em dado momento conversando com a mamãe também, mãe, por que aconteceu isso e tudo mais. Como eu sei que eventualmente Maria aconselhava Jesus, simples assim. Pega lá o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Quem foi lá e deu o direcionamento para Jesus para que ele pudesse iniciar o ministério e dar o start? Ele ouviu Maria. Maria ainda vira as costas, não dá muita atenção para Jesus falando que a hora dele não havia chegado. Ela vira as costas e fala: faça tudo que ele mandar. Do tipo, menino, as nossas conversas lá na cozinha, você já sabe para que você nasceu, o que você tem que fazer. Imagino o não dito lá na Bíblia, então eu só posso imaginar, eu não posso afirmar, mas olhando para como a vida funciona, né? Jesus conversando, mãe, o que eu faço? Ó, o Jesus, hein, irmão? Mãe, o que eu faço? Ah, meu filho, ó, é o seguinte, acho que você pegou muito pesado ali, a galera não está pronta para essa conversa ainda. O pessoal não está preparado para essa profundidade. Pega mais leve, porque senão você vai ter razão, mas vai afastar as pessoas. Eu já fui muito assim, irmão. Eu não sou o mesmo pastor de 4 anos, 3 anos, 2 anos, do início desse ano. Não sou. E parte do meu aperfeiçoamento deve-se aos meus erros, não aos meus acertos. Ixi, peguei pesado aqui quando não deveria ter pegado tão pesado. Peguei leve aqui quando deveria ter pego mais pesado, deveria ter sido mais firme. Mas se eu ficar me lastimando, lamentando por conta desses erros, eu não cresço não, irmão. Eu preciso olhar e falar assim, não, espera aí, eu errei aqui, ter a humildade de reconhecer. Jesus vai dizer, aprendam comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou ensinável. E ele é tão ensinável que na sequência a gente pode perceber, é só estudar os evangelhos, tá? Na sequência a gente começa a perceber a mudança não no conteúdo do discurso de Jesus, porque os princípios da palavra são inegociáveis. A palavra segue sendo verdade e independente do que eu penso, do que eu acho, do que as pessoas reagem, não. Mas o jeito de transmitir a palavra mudou, porque ao invés dele afastar as pessoas, ele começa a atrair as multidões. Ele vai falar as mesmas verdades, só que agora ele está falando em parábolas.
Sim, é para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, tal, e como eles veem e não veem, e ouvem não ouvem, não entendem, não são salvos e tudo mais. Porque aquele que não continua na presença de Jesus e não fica exposto à revelação, e não fica exposto ao discipulado, ele não consegue entender. Então lá vai mais uma aqui para você aprender. Discipulado não é transmitir conhecimento, é compartilhar vida cristã. E qual que é o desafio do compartilhar vida cristã? É que discípulo, às vezes é como uma criança, alguém falou isso, né, quando é criança, falou da tomada, tal. A criança, ela assimila as coisas pelo que ela vê como exemplo. Do tipo assim, ó, faça igual. Vou te mostrar como é que faz, filho. Mais do que vou te falar como é que faz, filho. Vou te mostrar como faz. Sabe aquela pessoa que nos critica e nada tá bom, mas aí você fala para a pessoa: "Então mostra aqui como faz", aí a pessoa não sabe, esse não é um discipulador. Jesus então começa a mostrar em parábolas. Olha o que eu estou falando para você que é pura Bíblia, ó. Para a multidão, Jesus fala em parábolas. Vocês passaram, acho que por esses slides também. Para a multidão, Jesus fala em parábolas, eles estão mais distantes. E quanto mais próximo de Jesus, mais as parábolas vão fazendo sentido. Por quê? Porque a parábola, para fazer sentido, ela precisa de um ambiente de revelação. Quer de novo? A parábola, para fazer sentido, precisa de um ambiente de revelação. O discipulado proporciona um ambiente de revelação, porque quando existe o relacionamento entre discipulador e discípulo, aquilo que o discípulo não entendia no dia a dia do relacionamento com o seu mestre, ele passa a entender na prática de vida do mestre. Quando a gente está aprendendo tocar violão, por exemplo, e aí você vai lá na teoria, alguém pode falar para você, ó, você coloca 3 notas aqui em posição de terça, e aí você monta um acorde maior. Hã? Que você falou? Só que aí você senta perto da pessoa e a pessoa vai fazer um dó maior. E aí quando a pessoa faz um dó maior, ela não fica falando para você apenas: "Ó, isso aqui 3 notas em posição, de terça", não, ela vai lá e mostra: "Tá aqui, ó, isso aqui". E aí mostra e você vê. Depois a pessoa executa, e quando executa, agora não são só os seus olhos que estão vendo, os seus ouvidos estão ouvindo. E aí você consegue gravar o som que saiu, a tonalidade que foi emitida. Isso gera outro tipo de registro. Daqui a pouco o professor fala: "Agora faça você". E aí quando você vai fazer, além de ver, de ouvir, você tem que pegar o instrumento, e aí já aciona outro sentido, é o tátil, o tato. Agora eu não apenas estou vendo ou ouvindo, eu também estou tocando, pegando, e isso gera outro registro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o músico, quando ele aprende, ele tem proficiência no seu instrumento, ele não precisa nem ficar olhando mais para o braço do violão, do equipamento, ele não precisa nem ficar ali ligado o tempo todo, ouvindo o tempo todo o que está acontecendo. Às vezes, distraidão que tá, o dedão tá lá rolando, porque já é meio que instintivo, ele já sabe o caminho, ele tem relacionamento com o instrumento, ele foi muito bem discipulado por alguém, ele aprendeu a fazer. Está pronto para poder ensinar. Esse é o novo ciclo do discipulado. Quem aprendeu, um dia precisa estar pronto para ensinar. Que dia é esse? Quando chega ao nível de maturidade. Alguém está levantando a mão, acho que é a Vanessa. Pode falar, Vanessa. Enquanto ela abre o microfone, dá joinha aí se vocês estão entendendo e estão pelo menos gostando, gente. Me ajuda aí, interagir aí. Van, vai falar? Fala aí para a gente poder seguir. Vai não? Então tá bom. Bom, vamos lá. Aí, a parte de maturidade, ok, mas esse negócio do crente, né?
Então veja, nós estamos dizendo que nós estamos discipulando crente maduro. Não vou voltar nas aulas anteriores, vocês já entenderam que existe um start, né? Existe um início, é o novo convertido, e aí os primeiros passos. Nós aprendemos um pouquinho lá na disciplina de cura interior, né, que quando a pessoa nasce de novo, que é o nascimento espiritual, os 3 tipos de nascimento nós aprendemos. A pessoa nasce de novo, precisa aprender a andar, precisa aprender a falar, precisa aprender a ouvir, precisa aprender a pensar. Vocês lembram disso? Quando nasce o pequenininho lá? Então, o crente funciona do mesmo jeito. Ó, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os crentes precisaram aprender a falar. Depois vem o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12. Os crentes precisam aprender sobre os dons. Então, o dom da profecia, do falar em línguas, vai precisar aprender a falar, precisa mover nos dons, vai precisar aprender. Bom, o fato é que, quando nós estamos falando do discipular crente maduro, nós precisamos entender que a maturidade ela é testada na prática, ela não é na teoria, é a prática. A prática de vida das adversidades, como alguém falou do início, a questão do equilíbrio emocional é uma das situações. Mas o crente maduro, por exemplo, ele é testado na prática da palavra. Então, quando eu vou discipular Tiaguinho, por exemplo, eu chamo de Tiaguinho com muito, muito respeito, porque é um homem de Deus, está virando Tiagão, graças a Deus, mas quando eu vou discipulá-lo, eu não vou servir leitinho para ele, não está mais nessa prática, mas ele ainda precisa ser muito desafiado, por quê? Porque cada dia um novo aprendizado, cada dia é um novo desafio. E se o crente é maduro, onde é que ele precisa ser discipulado? Na maturidade, em todos os níveis, maturidade da palavra, maturidade do serviço. Pensa, um crente maduro que eu vou pedir para ele servir a ceia para alguém que não veio no culto. Isso é discipulado também, tá bom? Só que o camarada não sabe nem falar sobre o sacramento da ceia. Ele é crente, de verdade? Maduro? Ele pode ser crente, mas não é maduro, sabe por quê? Ó? Porque pressupõe que o crente crê. Para crer, eu preciso conhecer. Preciso ter contato, eu preciso ter relacionamento. Porque como eu digo que creio naquilo que eu nem conheço? Eu creio que a Santa Ceia é a representação bíblica, simbólica, do corpo, do sangue de Cristo, com o objetivo de declarar a unidade e aliança. Resumir aqui a ideia da ceia, tá bom? Eu creio, eu conheço, eu pratico. Eu ministro sobre, porque eu sou maduro já e preciso fazer isso para as outras pessoas. O transbordar da minha maturidade eu estou pronto para consumo. A minha teologia está pronta para consumo. Eu estou aqui compartilhando com vocês. A minha fé está pronta para consumo. Eu sou testado nela e também eu dou testemunho a partir dela, porque eu sou crente maduro. Mas aí você pega o crente maduro e fala, ó, terminou o culto aqui de domingo, identifiquei aqui 50 pessoas que não puderam vir no culto, dessas 50 a gente identificou que, sei lá, metade tem justificativa, estava doente, internado, trabalhando, etc e tal, então nós vamos distribuir aqui o nosso pessoal para poder ir lá na casa, na empresa, no escritório, amanhã de manhã, não sei, em algum lugar, para poder celebrar a ceia para a pessoa. Ó, vou usar como exemplo o Tiaguinho, porque temos um relacionamento. Tiago, tá aqui, cara, me ajuda, eu preciso que você lá ministrar. Não, apóstolo, então, eu não sei fazer isso aí, não. É crente maduro? Ó, o demônio manifestou. Ixi, não, chama lá o apóstolo, vem que só tem diácono, diaconisa, intercessor, gente da mídia, pessoal do louvor, tudo tá lá, mas não, tem que chamar fulano de tal. Não, querido, é você mesmo, dê de comer a eles, Jesus falando para os seus discípulos. É assim que a gente discipula crente maduro, colocando ele para fluir, para transbordar, para fazer, para mover.
Não não, mas como é que você está se sentindo? Porque você está meio triste, porque não, o dinheiro não caiu, porque está chateado com fulano. Não, não, querido, isso aí era outra estação. A gente precisa entender a estação. Não é mais a estação do crescimento do fruto, é a estação da maturidade. Se o fruto cresceu, ficou maduro, alguém tem que ser sacrificado para servir de alimento para os outros. E não é o mamão que está verde, é o mamão que está maduro. É ele seguiu. Em algum momento, ele usou dos elementos da terra para se fortalecer. Alguém teve que dar atenção para ele para evitar que os bichinhos fossem lá e roesse ele antes da hora, para ele não cair do pé, para ele não ficar doente, aquela coisa toda, e para não ser descartado. Mas depois que ele deu todo esse trabalho e se tornou uma fruta suculenta, aquela coisa toda, qual que é o próximo passo, na opinião de vocês? Para onde que vai? Para a lata do lixo? Tem que ser consumido, minha gente. Então abra sua Bíblia, por favor, Hebreus. Senão o coordenador briga comigo, fala, você deu aula e nem leu Bíblia, eu vou ler a Bíblia aqui. Hebreus capítulo 5, verso 11. Eu estou indo na direção aí, pessoal, que estava... A vibe era essa aí mesmo? Eu quero muito poder servir uma fruta suculenta hoje para vocês. Assim, falar, olha, apóstolo, tá bom esse trem aqui. Hebreus, capítulo 5. Vou fazer uma propaganda aqui enquanto vocês abrem aí. Vocês não perdem por esperar os produtos da marca Novo Sacerdócio, NS Church, e em breve também DS. Vou lançar uma grife de roupa DS. Ó, tô brincando, gente. A parte da grife não tô chique assim ainda, não. Mas da Novo Sacerdócio, nós vamos em breve, tá chegando. Tudo isso, e domingo eu vou fazer a maior propaganda que eu puder, fruto do trabalho do Carlos e da Roberta, esses dois jovens aí com coração no reino, que estão muito próximos de um romper de Deus aí nas finanças, na vida deles, em todas as áreas, e o que eu puder fazer, assim, para servir de plataforma para eles, porque eles fazem as coisas com carinho muito grande, com zelo, com uma dedicação, com engajamento, e Deus não fica devendo nada para ninguém. E como eles não fazem porque estão esperando receber nada em troca, eles fazem por amor, aí é que vem a medida sacudida, recalcada e transbordante mesmo. Então vocês não perdem por esperar o que esses dois meninos estão preparando de produtos do Novo Sacerdócio. Eu mesmo vou ter qualquer coisa que eles lançarem, aí vai ser maravilhoso. O duro é que não vai dar para quem quer, como diz o outro. Vai ser ligeiro. Feita a propaganda, dízimo de 120 mil já, ô glória, empresa fluindo, Deus prosperando. Hebreus capítulo 5, verso 11. Diz assim, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Olha isso. Você vai dizer coisa difícil de explicar para crente imaturo? Meu, o cara não tem envergadura para entender. Ele não aprofundou nos negócios, ele ficou no raso. Mas antes ainda, ó, do difíceis de dizer, Maurício e Mônica, que vão sentar perto de mim a partir de agora. Ó, presta atenção. O cara, ele já começa, ele não alivia, ele não dosa a pílula. Ele vai dizer, ó, nem vem pensando que eu vou gastar 2 horinhas aqui de vocês só com Tadel. Vou falar algumas coisas e vou embora. Eu fazia isso com a multidão, eu fazia isso com os visitantes, eu fazia isso com os frequentadores. Kaline, eu fazia isso com os membros novos que estão chegando, mas vocês já são crentes maduros, então ele já começa dizendo, eu vou falar um monte. E ninguém fala muita coisa em pouco tempo, porque senão não é compreendido. Eu não quero só falar, eu quero me fazer entender, eu quero me comunicar. Crente maduro pensa assim, não gasta palavras à toa, palavras ao vento.
Ah, vamos ali ter um tempo de discipulado. Quando terminou, você fala assim, tá, mas o que que ficou aqui dessa conversa? Nós falamos sobre a novela, nós falamos sobre aquele filme, a pessoa contou a vida, aquela coisa toda, tá, tudo isso é componente, mas o que que ficou ali que agrega valor para a vida cristã, para o desenvolvimento de vida cristã? Não, porque não deu tempo. Não, precisa investir tempo de qualidade. É o preço do discipulado, o investimento do tempo para andar junto, para compartilhar vida, para aprofundar, compartilhar conhecimento. Ele já começa dizendo aqui, Damares, ó, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Então vamos lá, muito o que dizer, difícil de explicar. O que que a gente entende aí? Como é que a gente discipula crente maduro? Ele precisa entender as coisas, porque depois ele vai replicar. O crente maduro se torna uma testemunha de Jesus. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Testemunhar é dizer, eu vi, eu ouvi. Não só isso. Eu vi, eu ouvi, e foi assim que aconteceu. Mas para saber que foi assim que aconteceu, eu tenho que saber. Eu tenho que saber detalhe. Foi assim, ó. Eu estava lá. Eu presenciei. Então ele vai dizer muito o que dizer, difícil de explicar, porque ele não vai só dizer, vai dar detalhe. Mas é difícil, e não é difícil de explicar, porque eu não tenho habilidade para explicar. Ele vai dizer, é difícil de explicar porque vocês. É que cada detalhe da Bíblia é importante, está vendo? Não é que eles são, ó Tiaguinho, que boa essa aqui, ó. Não é que eles são lentos para aprender. Porque se eles fossem lentos para aprender, presta atenção que cada palavra aqui, estamos aqui dando chaves para vocês crescerem como discipuladores tremendos na nossa NS. Tem gente que é mais lentinho para entender, e isso não é um problema. Porque quando a gente já pega a pessoa que de cara é lenta para aprender, para entender, a gente adequa, se adapta, fala em parábolas, vem ali, tá tudo certo. Tem outras pessoas que são muito rápidas, às vezes a gente tem que acelerar o lento, às vezes a gente tem que segurar o rápido, às vezes a gente se adapta ao lento ou se adapta ao rápido, não tem problema, querido, tem para todo mundo e vamos embora. O que me chama a atenção aqui, que daí não é normal, é que pelo texto, pela frase aqui, ó, os hebreus, eles eram pessoas de fácil entendimento e de fácil assimilação, mas com o tempo eles se tornaram lentos. Eles vinham numa cadência boa de aprendizado, de assimilação, de prática, mas com o tempo eles se tornaram lentos. Eles não eram, eles ficaram. Alguma coisa aconteceu que comprometeu a capacidade de assimilação. A Bíblia vai dizer algo muito parecido quando ela fala que existe uma terra que absorve bem a chuva. Tem uma outra que não absorve. Veja que a chuva caiu sobre todo o perímetro, sobre toda a terra, sobre todo o território. Mas existe um ponto ali onde a própria terra absorve a água de um jeito, e aí ela tem um resultado, e a outra parte absorve de outro jeito. Agora ele está dizendo assim, ó, o tempo foi passando e vocês, e esse negócio de absorver, de entender, vocês ficaram lentos nisso. E aí não consegue aprender. No 12, ele vai dizer, embora a esta altura, você está percebendo que ele está dizendo, ó, passou um tempo? Desde quando vocês começaram a aprender, que era crente imaturo, de lá pra cá, passou um tempo. Como é que a gente discipula alguém
cujo tempo passou e a pessoa não aprendeu. Ele vai dizer então, embora o tempo passou, né? Mas embora a esta altura, ou seja, de quando o processo começou até agora, passou-se um tempo, é que ele vai chamar de altura. Altura é intervalo de tempo aqui. Não tem a ver com tamanho, nada, estatura, não é isso que quer dizer altura. A esta altura ele está dizendo assim, ó, nesse período de tempo aqui, nessa ocasião, vocês já deviam ser mestres. Em outras palavras, vocês deveriam ser crente maduro. O que ele quer dizer com crente maduro? Crente maduro é aquele que está pronto para o consumo. É o mestre, e se ele é mestre, ele vai transmitir conhecimento, vai ensinar. Então ele está dizendo, a expectativa que eu tinha nesse momento aqui, baseado no tempo que foi decorrido desde que nós começamos a caminhar juntos, é que nesse tempo aqui, você já tivesse que estar ensinando. Você aprende e ensina, aprende e ensina, aprende e ensina. E cada vez que a gente faz isso, a gente vai amadurecendo mais e mais. Experiência interessante, porque o pastor que ministrou domingo passado pela manhã, de manhã até a noite, até esta altura da noite, foi o mesmo texto, foi o mesmo contexto, mas não foi a mesma palavra, foi mais madura a palavra da noite. Não foi de propósito, vai acontecer isso toda vez. E isso é saudável, querido. Não é possível que o tempo passa e eu fico do mesmo jeito, que nem aquele mamão que a estética tá maravilhosa. Agora eu me visto como crente, meu cabelo é igual de crente, meu jeito de falar é igual de. A estética é um espetáculo, mas na hora que corta, o mamão tá insosso. Precisa de um anabolizante para mostrar alguma coisa. São luzes coloridas, é uma plataforma, é uma maquiagem, é um som, porque se depender do que é orgânico, não vai. A esta altura, vocês já deviam ser mestres. Precisam de alguém que ensine vocês novamente. E veja, lindo do Senhor, o problema aqui não é que precisa de alguém que vos ensine, porque estamos todos o tempo todo aprendendo. Deveria ser assim. Então, aprender aqui não é sinônimo de falta de maturidade. Aprender aqui é sinônimo de maturidade. O problema não é aqui. A gente vai continuar aprendendo. Ele vai dizer assim, o problema é que vocês precisam que ensine novamente princípios elementares da palavra de Deus. Aprender novamente princípios elementares da palavra de Deus é um problema? Não. O problema é ter que aprender porque não aprendi. É que um dia fui imaturo nessa área, tive a oportunidade de aprender e, portanto, amadurecer, mas pela falta de compromisso, engajamento, prática do dia a dia, daquilo que eu aprendi, eu preciso aprender tudo de novo, o que significa dizer perda de tempo. E gente madura normalmente não perde tempo. Como é que eu discipulo crente maduro? Ensinando e provocando a prática. O seu coordenador fez isso com você quando disse o seguinte, ó, nós vamos aprender aqui na teoria, mas vocês vão ter que discipular um ao outro, vão ter que discipular outras pessoas. O que ele está dizendo? Eu estou levando vocês, uau, isso, obrigado Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó, eu estou levando vocês à prática das bem-aventuranças. Ó, feliz é o homem, bem-aventurado o homem que não anda, Salmo 1, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Depois o texto vai e diz assim, ó, porque eles darão fruto na estação própria. Existe uma estação para cada momento da vida. E a estação do crente maduro
é produzir coisas que alimentam outras pessoas. A estação do crente maduro não é meramente absorver nutrientes da terra para que ele possa crescer e se fortalecer. Isso ele deveria ter feito antes. Por isso a Bíblia está dizendo aqui, Hebreus 5:12, a esta altura vocês já deviam ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Em outras palavras, estão fora da estação. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. E se não é bem-aventurado, é? O contrário de feliz é o quê? Então, o crente que não chega à maturidade, portanto, não produz fruto, portanto, não transborda, ele fica só sentado ali na cadeira da igreja, só recebendo, ele não transborda, então ele não atinge um nível de maturidade. Vem as provações, está sempre caindo na mesma coisa, está sempre desanimado, não vou porque eu estou desanimado, eu não fiz porque não sei o quê, eu não dei dízimo porque eu não ofertei, porque eu não orei, porque eu não li a palavra. Ei, deixa eu te falar uma experiência desse ano mesmo, nos dois momentos, tanto em agosto dos Provérbios, quanto em outubro dos Atos, eu recebia umas mensagens muito, muito absurdas, querido. Mandava, por exemplo, o áudio 7 horas da manhã para as pessoas. Era só apertar um botão e ouvir, tá bom? Quando chegava 10 horas da noite, eu recebia um áudio da pessoa dizendo assim: ô apóstolo, desculpa eu não ter te respondido, foi tão corrido que eu confesso que eu não tive tempo para poder ouvir o áudio, irmão. Se o cara não tem tempo de ouvir um áudio de 2, 3 minutos de um texto bíblico, que é apertar um botão porque foi gravado por outra pessoa, durante um dia que tem, sei lá, 12 horas desde que ele acordou e 24 horas o ciclo completo do dia, eu fico imaginando qual é o nível de contato com a palavra de Deus e como se tornar um crente maduro sem ter conhecimento daquilo que nos amadurece. O fator de amadurecimento do crente passa por alguns elementos e alguns sacramentos. São eles: contato com a palavra de Deus, meditar na sua lei, orar, jejuar e congregar. Bíblia, oração, jejum e congregar. Por que congregar? Porque Provérbios 27:17, assim como o ferro com ferro se afia, as pessoas aperfeiçoam umas às outras. Hebreus 10:25, não deixe de congregar como é costume de alguns. Estou indo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Está fazendo sentido? Então vamos embora. Tem mais um bocadinho aqui, tem mais meia horinha para a gente transbordar aqui. Ó, verso 13, quem se alimenta de leite, é que é muito direto, sabe, irmão? É muito na lata isso aqui. Isso aqui foi feito para quem tem casco. Para quem é todo sensívelzinho, não consegue pegar esses negócios. Ó, quem se alimenta de leite ainda é criança, não sou eu que estou falando. Chega para um crente na igreja, ó, faz isso não que vocês vão criar problema para vocês e para mim. Mas assim, é só para, tá bom? Aqui, só para pensar. Chega para o crente, na igreja ali. Falei, irmão, você é muito criança, espiritualmente falando, você não tem nada a ver. Ixi, irmão. Como diz os nordestinos, vai pegar ar fácil, fácil. Mas aqui a Bíblia que está dizendo, qualquer dia eu vou fazer esse teste. Eu vou chegar lá na frente, no culto de domingo, igreja lotada, saindo pelas tampas de gente ali. Falar, eu vim dizer um negócio para vocês aqui, ó. Vocês são criança e não têm experiência no ensino da justiça. Vou virar as costas, vou embora. Vai ver que vai virar um negócio. E eu só estou lendo o texto bíblico. Não, gente, espera aí, calma aí, pode voltar, volta para dentro aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. É assim, ó, tá aqui, Hebreus. Ó, não sei se tá todo mundo lendo a mesma coisa, mas ele está dizendo o seguinte, ó, não tem experiência no aprendizado da justiça. É isso aí que está escrito na Bíblia de vocês?
não tem experiência no aprendizado da justiça? O que está escrito aí? Está lendo aí, Jaque? Está escrito o que aí? Não tem experiência no ensino da justiça. Ah, não é no aprendizado? Não. Oxê, Ensino. é no ensino. Tá. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. O seu problema é que você é criança. Quando você era criança, aí você aprendeu sobre justiça. E isso não era um problema, você não saber sobre justiça, porque era criança na fé. Então, para saber que Deus é justo, tal, vai um tempo, vai aprendendo, tem os choques da vida, os questionamentos que a gente faz, aquela coisa toda. Mas agora, amigo, que você já deveria, a essa altura, ser mestre, e você vem para mim sem experiência de ensino de justiça. Veja, como é que a gente ensina crente maduro? Testando ele, botando ele para ensinar o Deus da justiça. Então, essa historinha da carochinha, de que você é o centro do coração de Jesus, é a pregação da hipergraça, tudo pode, e fica desse jeito, Deus te aceita do jeito que você é, não julgueis. Ô, irmão, isso aí é para crente que não é maduro, porque quando é maduro vai ensinar a justiça. Ó, o mesmo amor sacrificial que levou Jesus na cruz aciona a justiça, a necessidade de ter um sacrifício reparador é por causa da justiça. Então Jesus vem para poder suprir a necessidade da justificação, que é uma doutrina da palavra. Redenção, santificação, glorificação, doutrinas da palavra. Ele vem para suprir isso, tudo bem? Aí alguém fala, mas que Jesus é amor, ele morreu tal, pelos nossos pecados. Não, ele não morreu pelos meus pecados, ele morreu por mim. O responsável pelos meus pecados sou eu. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. E mudar de rumo, mudar de vida. Quando isso acontece, a Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, se, é condicional. Se você der o seu passo de arrependimento, de confissão, aí ele dá o dele. Qual é? Ele é fiel e justo. Justo, condição daquele que pratica a justiça, seus lindos. E não tem experiência no ensino da justiça. A prática da justiça nos conduz a ter experiência daquilo que é justiça. E quando eu tenho experiência e me torno crente maduro, eu ensino os outros sobre a prática da justiça. A prática da justiça que vai me levar a entender o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, até aí é amor, que deu seu único filho, até aí é amor, para que todo aquele que nele crê, aí é justiça. O que eu estou fazendo? Discipulando. Do quê? Estou ensinando sobre justiça. O que eu sou? Crente maduro. Ensinando para crente maduro. Crente maduro vai entender que a justiça de Deus não é a justiça do homem. A palavra vai dizer, inclusive, que a ira do homem, ela não aciona a justiça de Deus. Crente maduro vai entender o seguinte, ó, que a justiça de Deus é tão diferente que eu não posso escolher quem eu amo. Isso é tão forte que Jesus falava assim, ó, ouviste o que foi dito, mas eu digo isso aqui para vocês. Então, ouviste o que eu digo, o que disseram, né? Ele vai falar, ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. A justiça dele é diferente. Mas como é que eu chego num nível de maturidade de mostrar que a justiça de Deus é diferente, se eu não aprendi sobre essa justiça? Do tipo, recebi Jesus, disse que me converti, mas não tenho a humildade e a coragem de pedir perdão para aqueles que eu ofendi.
Hebreus 11. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça é aprendida por quem? Pessoas maduras. Vamos para o próximo. Mas o alimento sólido é para os adultos. Que tipo de adultos? Aqueles que pelo exercício constante, não adianta ir uma vez por mês para a academia. Vai só se lesionar, ficar com o corpo todo dolorido e não vai acontecer nada. Se eu penso assim do ponto de vista, lembra do início da nossa aula que eu falei sobre a academia, que logo a gente pensa no físico? Se eu penso assim no físico, funciona, segundo a palavra, do mesmo jeito para a fé, para a vida espiritual, para a vida cristã. Ele está dizendo o seguinte, ó, o alimento sólido, a revelação profunda, a experiência que vem com a prática do que eu ouço da palavra, ou o que eu ouço pela palavra, não é nem da palavra, é o que eu ouço pela palavra e pratico constantemente, eu vou ficando espiritualmente marombado, espiritualmente resistente. Corria 10 minutos na carreira da fé e ficava já com a língua espiritual já com 2 palmos para fora. Mas agora eu consigo correr uma maratona e chego no final. Ah, eu adoro essas coisas. Combati o bom combate, acabei a carreira. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ei, o atleta, ele corre no estádio em busca de chegar no final. Todo mundo que corre, corre para chegar no final. Mas como é que eu faço isso sem condicionamento espiritual, tal qual o condicionamento físico? Sem condicionamento físico, eu corro 500 metros, já estou cansado, já não consigo. As funções pulmonares não estão preparadas, não ajuda. Mas com o condicionamento físico, eu estou acostumado a correr 5K, 10K, São Silvestre, vai embora. Na vida espiritual, ele está dizendo que é o mesmo jeito. Conforme foi fazendo exercício constante, tornaram-se aptos. Apto é habilitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Como é que eu discipulo o crente maduro? Conduzindo-o a discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, a ter característica de quem produz e carrega o fruto do Espírito. Se alimenta do fruto do Espírito. Domínio próprio, perseverança, equilíbrio, né, que é a temperança. O dom de discernimento de espírito é para quem é crente maduro. Discernimento. Como é que eu discipulo o crente maduro? Instruindo-o a se mover nos dons. Apóstolo Paulo, de novo, né, escrevendo aos Coríntios. Quanto aos dons, queridos irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas perceba, lá no início, no primeiro capítulo, ele vai dizer que a igreja de Corinto já era uma igreja experimentada, né, que não lhes faltava nenhum dom. Aí ele vem e diz assim, ó, se não falta nenhum dom, como é que ele não quer que seja ignorante? Uma coisa é você saber que tem. A outra coisa é você ter experiência com o mover. E Deus não se estuda, Deus se experimenta. Como é que eu discipulo o crente maduro? Conduzindo a experimentar de tudo aquilo que a vida cristã proporciona, por exemplo, os dons. Tornam-se aptos, ou seja, estão habilitados, têm experiência para discernir tanto o bem quanto o mal. Como é que ele vai? Como é que eu discipulo o crente maduro para discernir tanto o bem quanto o mal? Botando ele, por exemplo, para aconselhar, para apacentar, para ouvir de alguém uma história e lá dentro dele o Espírito Santo está falando, não é isso aí não que a pessoa está dizendo. Ó, cuidado, hein? Isso aí é espírito de Jezabel. Cuidado, hein? Isso aí é manipulação e controle.
Cuidado, isso aí é espírito de sedução. Tá fazendo sentido para vocês? Estamos quase lá, estamos quase concluindo. Louvo a Deus pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Estou feliz. Cansado, viu, gente? Mas feliz. Vamos ver o que tem lá em Hebreus capítulo 6, que está aqui, ó, Hebreus capítulo 6, verso 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ó, ele não está falando para nós desprezarmos, não termos acesso, não conhecermos. A ideia aqui é, eu sei do que se trata, eu conheço, tive acesso, experimentei, pratiquei, mas agora eu preciso dar um passo adiante. Eu não posso ficar só falando das mesmas coisas. Imagina você está na igreja e aí eu estou há 4 anos falando a mesma coisa. Ah, os assuntos são os mesmos. Você vai vencer, 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 você vai vencer. Vem para a campanha disso, para a campanha daquilo, e depois entra de novo na campanha. Tem pastor, amigo meu e outros conhecidos que trabalham com essa questão de 7 semanas, disso e aquela coisa, tudo mais, e tudo bem, mas um dia sentado numa mesa com eles, eu falei, olha, o que me preocupa dessa questão de 7 semanas de libertação, 7 semanas de cura, 7 semanas não sei o quê, e principalmente, 7 semanas de libertação. Falei, é porque eu consigo identificar pessoas aqui que já passaram por essas 7 semanas nos últimos 10 anos, toda semana. Não vi a pessoa trazendo gente, vizinho, amigo, familiar, etc. Eu vejo sempre a mesma pessoa, você tem que orar por ela, expulsar sempre o mesmo demônio, porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então você tem que expulsar sempre o mesmo demônio próprio ali da pessoa. Tem pecado de estimação. Eu gosto desse negócio. E o que é o pecado? É tudo aquilo que é gostoso, mas que Jesus não pode estar. Então eu preciso deixar os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele nem está falando que são ensinos elementares sobre coisas ruins ou sobre coisas quaisquer. Ele está dizendo, não, o ensino é sobre Cristo. Mas, cara, se você não experimenta, você vai ficar só estudando. É só letra, letra, teoria, teoria, não vai rolar. Sabe assim, no extremo você tem o profeta sem base bíblica, é só profetada. Só girocóptero e aviãozinho, aquela coisa toda, eu vou ali para revelar e tudo mais. Num extremo você tem esse cara, no outro você tem um mestre erudito, sabe? O cara sabe tudo e mais um pouco da letra, mas não conhece, sabe da Bíblia, mas não conhece nada sobre de quem a Bíblia está falando. São extremos, tá entendendo? Ele está dizendo, meu, deixa esse negócio, a base, e avance para quê? Para maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo. Está vendo que ele está dando tudo isso aqui, ó, é base, é necessário conhecer, é necessário aprender, mas sabe, irmão, me dá um choque, né? Outro dia a Ana veio e falou para mim, a gente compartilha bastante coisa, ela falou, moço, deixa eu tirar uma dúvida com você, fulano, pessoas que se batizaram na igreja tal e tal e tal, como é que faz na igreja, na nossa igreja, a pessoa vai batizar de novo? O que me chama a atenção não é a pessoa ter dúvida, né? Teve dúvida, pergunta mesmo, tal, e tá tudo certo. Estamos aqui para poder esclarecer. Mas o que eu fico pensando sobre isso? Quando vem, no caso, você fala assim, foi alguém que mês passado, né, converteu e se batizou, e aí está na dúvida se o lugar onde se batizou foi por aspersão, não por imersão, como é que faz aqui, tudo mais, beleza. Mas quando vem uma história, ó, a pessoa estava há 5 anos, batizou na igreja tal, e aí ficou uma igreja assim, assim, a pessoa está na dúvida. Irmão, 5 anos, 5 anos. Saulo caiu por terra, ficou 3 dias sem enxergar, ato contínuo de ter ouvido a voz de Jesus no deserto, ele fez 3 dias de jejum. Quantos aqui têm experiência de alguém que se converteu e voltou para casa e ficou 3 dias em jejum, consagrando?
O eunuco, servo da rainha de Candace, acho que Atos capítulo 8, encontra Filipe, Filipe encontra ele, os dois começam a trocar ideia, ele entende a revelação bíblica, entende que é para ele, entende que moveu ele, ato contínuo de entender, ele vira para o Filipe e fala assim, amigão, eu já entendi isso aqui, entrou no meu coração, o que impede que eu seja batizado? Nada, desce, tem uma poça d'água ali, batiza o cara e vai. Ó, a gente quer deixar os camaradas, sei lá, 5, 10 anos na igreja para ser ordenado a diácono, presbítero, presbítero sênior, pastor júnior, pleno, sênior, querubim, vice-deus. Quando chega em vice-deus é que está 43 anos já na igreja. Aí a gente pega Jesus de Nazaré, num tempo em que não existiam cursos de teologia, nem certificado do Tadel. 1 ano e meio, 2, vai, quando muito, os caras andando com ele, 12 iletrados, sem internet, sem Bíblia, só a Torá. Eles estavam escrevendo a Bíblia através das suas próprias vidas. E em 2 anos, tá bom, vai, quem quiser discutir, não, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, então tudo bem, vamos entender que Jesus, do dia que ele começou, ele já começou a chamar todo mundo, que a Bíblia não diz que é assim, mas vamos entender que fosse 3 anos, vai. E não 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ou 2 anos com seus discípulos, 3 anos. Os caras saem de pescadores e se tornam apóstolos. E eu tenho que estudar teologia 3, 4 anos para conseguir me formar e ter um certificado em cima do que Pedro, iletrado, escreveu. Irmão, tem alguma coisa errada nesse trem aí, não é possível não. Deixa para trás esses ensinos elementares. Meu amigo, vai para frente. Cresce. Eu não tenho mais que ficar falando para vocês que quinta-feira tem culto na igreja, que terça-feira tem GC. Como é que você discipula crente maduro? Bota fogo no traseiro deles. Porque senão nunca vai amadurecer. Ei, os caras estão há anos me vendo pregar, irmão, me ouvindo pregar. E ainda tá vindo pedir para eu orar por chave de carro. Cada igreja tem um apóstolo que merece. Se a ANS tem um apóstolo que tem que orar por chave de carro e não por ressuscitar pessoas, tem coisa errada. Eu tenho que pregar todo domingo na ANS. Aí bota outro para pregar, hoje não foi o apóstolo que pregou. Como é que eu vou para a África desse jeito? De por mim, como diria minha mãe, eu logo já bati um papo com a Ana, falei, amor, vamos mudar para Sorocaba, porque eu preciso plantar uma igreja lá. E aquilo que eu semeei aqui na igreja sede, eu preciso semear. Tem uma galera lá esperando, estão sedentos, estão querendo fazer. Aí eu não posso ir, também não posso enviar os pastores, porque a quem enviarei, e a gente vai ficar nessa. Daqui a pouco vocês param de me dar crédito, porque ninguém merece ficar me ouvindo o tempo todo. Enjoei da voz do apóstolo, o cara fica mandando versículo, áudio, já nem ouço, e etc. Por quê? Porque nós estamos ainda no fundamento elementar. Como é que eu discipulo crente maduro desse jeito? Vamos embora que está ficando pesado aqui, né? Porque é para crente maduro esse discipulado aqui, estava leve demais, estava só o leitinho. Vamos terminando, minha gente. Vamos ver o que mais tem aqui nesses textos. Doido. Hebreus 2:1. Nós só escolhemos Hebreus aqui para conversar? Então vamos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Ei! Ele não ia escrever isso se todo mundo tivesse prestando atenção plena. Ele sabia, ó, se não está rolando, é porque os processos atencionais, como diria na neurociência, não estão acontecendo. Existem fatores de distração que estão sendo preponderantes aí.
E ele vai dizer: por que que eu preciso prestar mais atenção no que eu tenho ouvido? Para que jamais nos desviemos. Fulano desviou, ei, irmão, não criou raiz. Eu tenho que ficar mandando mensagem toda semana, a mesma coisa. E aí você ouve a mesma coisa. Apóstolo, é que eu estou desanimado. Como é que discipula crente maduro, desanimado? 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15. Lembrando que Hebreus é uma epístola do sacerdócio. É profunda para estudo do sacerdócio. É uma das minhas epístolas prediletas, Hebreus. Mas, por exemplo, os nossos pastores, eles, no primeiro ciclo de discipulado, antes de serem ordenados como pastores, a gente estuda as epístolas pastorais, são elas 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, em 1 Timóteo, epístola pastoral, olha como existe uma sutil diferença na abordagem, e só é sutil porque a teologia defende que o livro da epístola aos Hebreus foi escrita também por Paulo, né? Então, 4,15 de 1 Timóteo. Seja diligente nessas coisas, disciplinado, né? Dedique-se inteiramente a elas, não pela metade, né? Para que todos vejam o seu progresso. Como é que eu discipulo o crente maduro? Colocando ele na vitrine. Porque se eu estou sendo visto o tempo todo e eu sou um crente maduro, eu preciso ter responsabilidade ministerial, responsabilidade social, sabendo que eu sou exemplo não para os descrentes, eu sou modelo para os santos, é o que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo. Seja modelo para os santos, exemplo para os santos. Como é que eu discipulo o cliente maduro? Bota o camarada na vitrine, Maurício, Mônica, vem para frente, vão sentar ali perto de mim, porque eu os vejo no futuro, eu não os vejo no presente, eu não os vejo meramente com os olhos do Douglas, eu os vejo com os olhos de Jesus, porque o discipulador não vê com os próprios olhos, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está no exterior, Deus vê o coração, e é assim que um discipulador precisa ver o seu discípulo. Ele precisa mais do que a casca, mais do que a estética, ele precisa validar o coração, e como a gente não consegue fazer isso pelo nosso julgamento humano, o mestre precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Samuel, volte lá, porque não é nenhum desses. E aí ele vai dizer: não assentaremos à mesa, Jessé, até que o teu último filho sente aqui. Uau! Para que todos vejam que você está progredindo, que você não está fazendo seu coordenador perder tempo aqui. Eu fico impressionado, sabe, irmão? E eu ainda estou repensando, Tiaguinho, vou confessar aqui na frente da sua turma. Eu estou de verdade refletindo. Não sei se sou eu ou não que vou ministrar o próximo módulo, mas se for eu, confesso que eu estou refletindo se eu vou ministrar o próximo módulo, se a gente não tiver uma turma presencial de fato. E vou te falar isso, não que eu não goste da tecnologia, mas é porque a próxima disciplina é sobre liderança. Liderar é fazer sacrifícios. Liderar é ser exemplo, é estar na vitrine, para que os outros vejam o seu progresso. Então é ser avaliado e validado pelos outros. É se esforçar. E se a gente, como líder, não conseguir falar assim, cara, quanto vale essas 2 horas? Quanto eu pagaria nessas 2 horas para fazer um curso como esse num outro lugar? Aí na minha igreja eu estou sendo adestrado para ser um líder de excelência. Se eu não puder pagar o preço de sair da minha casa, do meu trabalho, de passar algumas horas cansado ou com fome por ir direto do trabalho para o curso, etc, etc, que tipo de líder eu serei
Se ser líder é ser validado pelos outros o tempo todo, é assim, ó, como é que eu discipulo crentes maduros? O crente maduro precisa olhar para mim e perceber que eu tenho um nível de maturidade igual ou maior do que o dele, de tal sorte que eu tenha algo a instruí-lo. Os discípulos, em alguns momentos, questionavam Jesus: mestre, não vai para Jerusalém, mestre isso, mestre aquilo e tal, aquela coisa toda, mas por falta de maturidade deles, jamais por falta de maturidade ou de exemplo de Jesus. Então, senhoras e senhores, se estivermos nós dispostos a fazer de fato o próximo módulo, liderança, nós vamos ter que pagar o preço do discipulado. Estou terminando. Tem mais 3 minutos, acho que dá tempo. Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento, toda a sabedoria, não parcial, e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos, e aí vai. Para terminar aqui, eu não lerei todos os textos porque meu tempo acabou, mas eu preciso ler um depoimento aqui que eu recebi agora à noite de uma pessoa. Isso aconteceu hoje. E não foi na igreja, nas 4 paredes do templo, porque é uma experiência que Deus está me levando a ter, uma experiência nova, de viver o apostolado social. Isso é maravilhoso, mano. Um apostolado social. Todas as tribos, povos e raças, fora das 4 paredes do templo e do limite do credo. Isso aconteceu lá no escritório, uma empresa que prega a diversidade, que é signatária do pacto que defende a causa LGBTQIA+. Foi contratado, por exemplo, uma pessoa trans para trabalhar na minha equipe, que está transicionando, é um jovem, acabou de sair da adolescência, mas está transicionando do masculino para o feminino. Vamos tratá-lo como ela. Vai responder para mim diretamente. E aí hoje eu estava conversando com uma pessoa da equipe, formada em psicologia, está pós-graduando em psicologia clínica, é espírita. E aí quando fui cumprimentar a pessoa hoje pela manhã, o Espírito Santo deu um discernimento, não está bem. E a pessoa tem um poder assim de concentração, de equilíbrio emocional, a ponto de raramente você perceber que está acontecendo alguma coisa. Então tinha que ser o Espírito Santo mesmo. Peguei na mão da pessoa, olhei e fui cumprimentar. Você está bem? Vocês já me viram fazer isso na sua igreja, né? Aí pega, olho no olho. Tem certeza? É. Não, não estou muito não. Mas vou ficar. E aí ficou tudo vermelho. Olho cheio d'água. E eu, no ambiente corporativo e tudo mais, normalmente eu não insistiria. Mas o Espírito Santo, mais uma vez. Como é que eu discipulo o crente maduro? Ensinando-os a discernir e ser guiados pelo Espírito Santo. Então, falei para a pessoa, vem aqui na sala rapidinho comigo. Aí entramos na sala. Sabia que não daria tempo de fazer muita coisa. Também não queria que a pessoa fosse pega chorando. Ela já entrou na sala, eu não quero chorar. Eu falei, não, fica tranquilo, não estou te chamando aqui para chorar. Senta aí. Eu não sei se eu já disse e vou repetir, a pessoa é espírita.
O crente imaturo já ficaria, sangue de Jesus tem poder, Deus me livre, e aquela coisa toda aí, não vou fazer, porque vai que o espírito mal pega em mim, e aquela coisa toda, e vou sofrer retaliação, e bom, entrei na sala, falei, ó, não dá tempo de te ouvir, nem de te aconselhar, mas eu acredito em alguém que já te ouviu, e ele tem um papel de conselheiro e consolador. Eu não estou discutindo aqui religião, estou te dizendo uma coisa que eu creio. E como eu creio, eu quero transbordar na sua vida. Aí você recebe a porção que você quiser, tá bom? Falei, então como é rápido aqui, deixa eu fazer uma coisa. Feche seus olhos. Segurei. Vai ficar marcado isso para sempre no meu coração, queridos. Pai, nós estamos aqui num ambiente que a religião diria que não é um ambiente favorável para o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui porque eu estou aqui. E comecei. Desabou, irmão. Durou 1 minuto e meio a oração. Eu falei, agora fica aqui na sala, porque eu não quero que você saia e todo mundo te veja acabado desse jeito. Eu vou voltar lá para minha mesa e depois você vai. Bom, fiquei até meio esquisito, porque eu falei, vai que a pessoa achou ruim, fui invasivo, alguma coisa assim. Mensagem das 19h53 de hoje, portanto, 7 minutos antes da gente começar a aula. Olá, tudo bem? Passando para agradecer por hoje. Obrigado pelo apoio e carinho, e principalmente pela oração. Não sabe o quanto isso faz diferença. Saiba que tenho muito carinho e respeito por você. Obrigado, de coração. Falei, você é uma bênção. Obrigado, você também. Sabe que suas palavras fazem muita diferença na vida das pessoas. Porque quem recebe algo assim é como um pássaro que pega a semente e vai espalhando. E quando a gente menos espera, a empresa inteira, num lugar que tem gays, lésbicas, gente que não sabe nem qual é a identidade de gênero, gente que só dorme se estiver drogado, gente que tá falando assim, então, porque o cara orou, porque o cara é isso. GC de ontem, que eu acabei de lembrar, e aí vale a pena passar 2 minutinhos aqui da aula. GC de ontem. Ontem eu fui lá no GC de Alphaville. E aí tinha gente lá, filhos de algumas pessoas estavam lá, gente com cabelo rosa. Tinha um casal de gays lá, 2 rapazes barbados que se acariciando, dentro da sala. E o maior receio é de agora, né? É filho da pessoa tal, isso tal, não sei o que a gente fala. O resultado disso foi mensagem de hoje às 15h47. Paz, apóstolo. Passando para falar que meu filho mais velho, de dread, cheio de tatuagem, que não pisa numa igreja de jeito maneira, que não sei o quê, estava lá ontem. Passando para falar que meu filho mais velho amou você e a palavra. Glória a Deus por sua vida. Próximo passo é convidá-lo para ir ao culto. Creio que Deus já preparou tudo. Como é que a gente discipula crente maduro? Boa noite, meus filhos. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as tribos, povos e nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero poder encontrá-los no próximo módulo. Meu coordenador, muito obrigado. Roberto, nosso apoio administrativo. Sem você a coisa não funciona legal. Então, muito obrigado. Valeu mesmo. Está com você, professor. Fica à vontade aí. O que dizer de uma aula como essa? Como eu disse no início, encerramos com chave de ouro. Glória a Deus pela vida do nosso apóstolo e que possamos receber dessa porção sobre as nossas vidas e que possamos transbordar como crentes maduros e que possam transbordar sobre outras pessoas e discipular outras pessoas. Só para deixar certo, pessoal, próxima semana nós iniciaremos o módulo de liderança, é o nosso apóstolo que vai estar ministrando e vai ser bênção, tá bom?
Muito obrigado pela participação de todos e colocarei mais informações no grupo sobre a nossa avaliação. Pode falar, apóstolo. Um beijo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Muito obrigado.